Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro. Bem-vindo à transmissão de mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Na pauta de hoje, destaque para pedido de urgência a projeto de autoria do presidente da Casa, deputado Marcelo Santos. Trata da questão do meio ambiente. E também indicação do deputado Zé Preto, que pede ao governo a contratação de mais psicólogos para atuarem nas unidades básicas de saúde. Acompanhe os trabalhos. Centésima 15ª sessão ordinária da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito os presentes coloquem em posição de respeito. Glória a Deus, obrigado, presidente. Deixar para os deputados, senhoras e senhores presentes, versículo contido em Lucas 16:10, que fala: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é injusto no pouco, também é infiel no muito. Deus abençoe. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer um pedido de minuto de silêncio. Com a palavra o deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, público que nos acompanha pela TV Alice, com profundo pesar comunicamos o falecimento do jornalista Maurilém de Paulo Cruz, mais conhecido como Mauri. O sepultamento ocorre hoje no cemitério de São Domingos. Mauri é natural de Aracruz, foi um dos fundadores do jornal Tempo Novo da Serra e atuou nos jornais A Tribuna e A Gazeta. Também era formado em letras, dedicou a vida à cultura capixaba, foi revisor da revista Zenit, também da Serra, e organizador do livro Faça-se Aracruz. Em seus 73 anos, foi incentivador de centenas de escritores do Espírito Santo. Deixa um imenso legado de generosidade e ativismo cultural em Aracruz e na Serra. Pedimos, Vossa Excelência, um minuto de silêncio em sua homenagem, que Deus possa confortar todos os familiares e amigos nesse momento de inestimável perda, presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra o deputado Chambinho. Boa tarde a todos, cumprimentar o nosso presidente Danilo Baense. Quero aqui somar também o meu pedido de um minuto de silêncio ao grande amigo Maurilém de Paula Cruz, mais conhecido como Mauri na nossa cidade, uma pessoa que eu tive a alegria de conhecer ainda na minha infância, era meu vizinho em Barcelona, deputado Fábio Duarte, e realmente um homem que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade da Serra, um dos fundadores do jornal Tempo Novo, ao lado do nosso grande amigo Gererel, e Maurilém, que foi meu vizinho. Nós tivemos uma passagem marcante, porque a sua residência, na época era ainda muito criança, ao lado da residência do Odilon, que o nosso presidente da Assembleia conhece muito bem, o bar do Odilon. A casa dele pegou fogo, teve um incêndio, e nós juntamos ali os moradores em volta e apagamos aquele incêndio. É uma memória, um fato que eu não esqueço da minha infância, e eu quero externar o meu abraço à família aí da Lina, a Paulinha, sua filha, enfim, a toda a família do Maurilém, que deixa saudades no coração da cidade da Serra, um grande escritor, um grande jornalista, e que partiu de uma forma trágica, e que nós ficamos sabendo no dia de ontem, todos procurando ele, um acidente que ocorreu, parece em Vila Velha, e somente ontem que foi encontrado, mas já sem vida. Então, fica aqui o meu pedido também de um minuto de silêncio, que possa somar junto com o pedido do deputado Fábio Duarte. Muito obrigado. Muito obrigado.
Presidente, também gostaria de fazer uso da fala nesse momento, por gentileza. A palavra ao delegado Danilo Baense. Pois não, presidente, eu quero solicitar aqui um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Jorge da Silva Bento. Seu Jorge, residente lá em Conceição da Barra, irmão do nosso amigo Jodésio da Silva Bento. Que Deus conforte aí todos os familiares e amigos. Agora com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos senhores deputados, que fosse feito 1 minuto de silêncio em memória de Adnilza Carvalho do Nascimento, uma senhora muito conhecida em Colatina, muito amada, que infelizmente nos deixou na última semana. Então eu peço a essa casa que nós façamos 1 minuto de silêncio em sua memória. Ok, então, por solicitação dos deputados Fábio Duarte, Alexandre Chambinho, Danilo Baense e Sérgio Meneghelli, solicita a todos que se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado. Registrar com muita alegria o novo penteado do deputado Fabrício Gandini. Cabelo Revolution. Passamos então à fase do expediente. Ofício 190.277, deputada Camila Valadão, justificada a ausência, secretaria. Ofício 131.90, deputado Coronel Wellington, de desfile, comunicando do Coronel Wellington, do senhor Wellington Calegari, comunicando a sua desfiliação do Partido Liberal, PL, e a filiação ao Partido Democracia Cristã, o DC, ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 3 ao 8º, projetos de parlamentares para os fins específicos. Item 3 e 7, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Despacho para os itens 4, 5, 6 e 8, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Segunda fase do expediente, feita a deliberação. Requerimento de urgência 339, de minha autoria, ao projeto de lei 835, também de nossa autoria, para adequar o disposto na lei complementar 10.073. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência também de minha autoria, de número 340, ao projeto de decreto legislativo de minha autoria. Em discussão. Alguém quer discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 342, 345, 344 e 343, também todos de minha autoria, os requerimentos de urgência, para projeto de lei de autoria do deputado Vandinho Leite, deputado... Não, desculpa. De minha autoria, o requerimento de urgência 340, apenas esse. Em discussão, também quem quer discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 342, de minha autoria, 345 também de minha autoria, 344 de minha autoria, 343 de minha autoria, todos eles declarando utilidade pública, de autoria do deputado Marco Madureira, um projeto, que é o 342, o projeto de lei 838, deputado Vandinho Leite, projeto 656, Vandinho Leite 745, Vandinho Leite 746. Em discussão, os projetos em conjunto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 12 ao 18º item, as indicações das senhoras e senhores deputados, colocarei nesse momento em conjunto para ser discutido no plenário. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Nesse momento, nós vamos fazer reunião extraordinária. Deputado Dari Pagun. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência. Eu cumprimento Vossa Excelência de igual forma. Muito obrigado. No dia de ontem, nosso vereador, professor Mecenas, no primeiro mandato de vereador no município de Baixo Guandu, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, ele renunciou o mandato de vereador em decorrer de um parecer da Procuradoria Geral Federal, por ele, nesse momento, assumir a titularidade de professor do IFES. Então, a Procuradoria viu incompatibilidade dele assumir como professor titular do IFES e exercer o mandato de vereador no município de Baixo Guandu. Compatível? E queria aqui desejar a ele boa sorte na nova caminhada dele como professor, mas também, ao mesmo tempo, parabenizar e desejar que era suplente e hoje vereadora Lohane Rodrigues, que vai assumir a partir de hoje a Câmara Municipal de Baixo Guandu, e queria aqui desejar um bom mandato para a vereadora Lohane Rodrigues. Deputado Dari, então, na verdade, ele foi aprovado para assumir uma cadeira no Instituto Federal. Ele era já professor no IFES como substituto. E agora ele conquistou a vaga de vereador, professor titular do IFES. E ele, como vereador, a Procuradoria-Geral não permitiu. Existia incompatibilidade de horário, inclusive? Acredito que não. Mas ele como professor titular agora, como pesquisador, eu acredito que o tempo dele é 100%. Se dedicar, né? 100%. Dedicação integral. Deve ser isso. Ok. Parabenizar aí a Lohane, que assume como suplente, mas também o professor que agora assume a titularidade, né? Mecenas. Parabéns. Nesse momento eu vou encerrar a sessão, convocando uma extraordinária às 15h15 para a pauta que nós aprovamos aqui. Está encerrada a sessão, estou autorizando ao painel a abertura para registro das presenças. Você acompanha ao vivo pela TV Ales a transmissão da sessão plenária desta terça-feira, dia 2 de dezembro. O presidente Marcelo Santos encerrou a sessão ordinária, anunciou para daqui a 2 minutos, às 15h15, uma sessão extraordinária para votação de projetos que foram aprovados aqui, o regime de urgência agora há pouco. Entre esses projetos, há uma matéria do próprio Marcelo Santos que trata da questão ambiental. E também requerimento de urgência também aprovado, que deve constar dessa sessão extraordinária, ao projeto de decreto legislativo, também de autoria do deputado Marcelo Santos, que concede o título de cidadão espírito-santense ao senhor Rosley Hilário Medeiros Miorim. Também aprovada urgência, na sessão ordinária realizada agora há pouco, foi aprovada a urgência
a projeto de autoria do deputado Marcos Madureira. Trata-se de um projeto de lei ordinária que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Rurais de Santo Amaro. É uma instituição, uma entidade sediada no município de Muniz Freire. Aprovadas também várias indicações, um total de 7 indicações na fase do expediente. Essas indicações foram aprovadas. Destaque aqui para 2 indicações do deputado Zé Preto, tratam da saúde mental. Uma delas prevê a contratação de mais psicólogos para atuarem, que o Estado, o governo contrate mais psicólogos para atuarem nas unidades básicas de saúde, e também que seja realizada uma campanha estadual de conscientização sobre saúde mental, com ações permanentes de informação, prevenção e promoção do cuidado emocional, incluindo materiais educativos, mídias sociais, palestras, rodas de conversa e divulgação dos serviços disponíveis na rede de atenção psicossocial RAPS. Essas 2 indicações, portanto, de autoria do deputado Zé Preto. As indicações são sugestões que os deputados podem apresentar aos poderes e às instituições. O deputado Marcelo Santos retoma os trabalhos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido o delegado Danilo Baense a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muito obrigado, deputado delegado Danilo Baense. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia Legislativa. Não há expediente a ser lido, passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 835, de minha autoria, que altera o caput para adequar ao dispositivo da Lei Complementar 10.073, Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Convoca a Comissão de Justiça, Meio Ambiente e Finanças e designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Preside aí você. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, receba a matéria, projeto de lei 835/2025, do deputado Marcelo Santos, que altera o caput do inciso 17 do artigo 75 da Lei 4.701, de 1º de dezembro de 1992, para adequá-lo ao dispositivo da Lei Complementar 1073, de 22 de dezembro de 2023, Lei Geral do Licenciamento Ambiental do Espírito Santo, publicado no Diário Digital da ALIS, de 25 de 11 de 2025. Estou avocando a matéria para a relatoria nas comissões reunidas e dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa legislativa da matéria. Coloco a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, em votação, Comissão de Justiça. Deputado Dari, presidente. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Alain. Deputado Alain. Deputado Alain Ferreira. Deputado Alain Ferreira. Capitão Assunção, como vota? Com o relator, chama o deputado Alain, por favor. Deputado Polese, com o relator. Deputado Alain, com o relator, 7 votos sim, ou não, aprovado na Justiça, Comissão de Finanças. Deputado João Coser, não, João Coser na CCJ, com o relator também. Comissão de Finanças, deputado Deninho, não respondendo. Deputada Coronel Wellington, com o relator. Deputada Janete, com o relator. Deputado Danilo está presidindo. Deputado Chambim, com o relator. Deputado Sérgio Meneghelli,
Com o relator, deputado Madureira. Com o relator, deputado Adilson. Deputado Calegari. Com o relator, aprovado da Comissão de Finanças. Passo agora à Comissão de Meio Ambiente. Deputado Gandini, presidente. Deputado Gandini. Com o relator. Deputada Janete. Com o relator, deputada Irine. Contrário, deputada Camila. Contra, deputado Calegari. Com o relator, 3 votos sim, 2 não. Aprovado também na Comissão de Meio Ambiente. Devolvo ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloco a matéria em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados... Querem encaminhar. Pois não, deputado. Obrigada, presidente. Comunico, Boa pessoal, tarde, só para encaminhar. Obrigada, deputado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero encaminhar, em nome do pessoal, a matéria. O nosso voto é o voto contrário, porque nós entendemos que a matéria aqui em discussão, ela compõe, inclusive, entre aquelas atividades que a gente tanto vem criticando em âmbito ambiental, como parte do desmonte ambiental por meio do licenciamento, e temos preocupações específicas no caso do Espírito Santo. A gente está falando com o Estado onde a gente tem um número reduzido de áreas de proteção, de Mata Atlântica. Então, na nossa avaliação, esse projeto ele amplia os riscos ambientais e, por isso, nosso voto é contrário. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Voto contrário, deputado João Coser, deputada Irine Lopes e também da deputada Camila Valadão. Então fica aprovado o projeto da Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 2, discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 153 de 2025, deputado Marcelo Santos, que acrescenta item o anexo único do decreto legislativo 148 de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito santense ao senhor Rusley Hilário Medeiros Miorim, publicado no edital do dia 1º de 2025. Convoca a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho. Discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 153 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Santos, que acrescenta item ao decreto legislativo 148. Concedendo o título de cidadão espírito santense ao senhor Rusley Hilário Medeiros Miorim. Estou avocando para a relatoria na Comissão de Justiça e dando parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Coloco em discussão, não tendo que querer discutir a matéria, coloco em votação. Deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Polese. Deputado Lucas Polese. Deputado Polese. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, aprovado, devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo recurso em mesa para promulgação. Item 3. Discussão de regime de urgência, projeto de lei 667 de 2025, oriundo mensagem governamental 302 de 2025, que autoriza a alienação do imóvel de propriedade do Estado, onde a remissão do enfiteuse ou resgate visa extinguir esse regime jurídico, mediante o pagamento de uma indenização ao Estado, consolidando a propriedade plena do imóvel em favor dos atuais efteudes. Imóvel localizado na Vila Rubim, atual bairro do Quadro, com área de 135,58 metros quadrados, publicado no edital do dia 1º de 10 de 2025. Coloco as comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças, vou designar o deputado Mazinho dos Anjos para presidi-las. Presidente, recebo a matéria, item 3 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 667 de 2025, oriundo da mensagem governamental número 302/25, que autoriza a alienação de imóvel de propriedade do Estado, onde a remissão da efteuse ou resgate visa extinguir esse regime jurídico mediante pagamento de uma indenização do Estado, consolidando a propriedade plena do imóvel em favor dos atuais efteutas. Imóvel localizado na Vila Rubim, no bairro do Quadro, área de 135,58 metros quadrados. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente. Estou dando parecer pela constitucionalidade e legalidade
Como já frisado, trata-se aqui de uma autorização de alienação do imóvel de propriedade para o Estado, né, e o Estado vai receber um pagamento de um percentual de 2,5% sobre o valor atual da propriedade plena, acrescido de 10 pensões anual para resgate após a elaboração da lei estadual de concessão de autorização pelas autoridades competentes. Entendeu-se possível adotar a legislação federal nesse caso, a qual seja o artigo 101 do Decreto-Lei 9.760, estabelecendo o foro de 0,6% do valor do respectivo domínio pleno. Então, o parecer é pela constitucionalidade da legalidade, coloca a matéria em discussão nas comissões reunidas. Não tendo querido discutir a matéria, em votação, deputado João Coser. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, deputado Dari. Com o relator, deputado Comissão de Justiça, finalizada a votação. Comissão de Finanças, deputado Calegari. Com o relator, deputado Madureira. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Adilson, deputado Chambim. Com o relator, aprovado, Comissão de Finanças, Comissão de Infraestrutura, deputado Chambim. Deputado Chambim, presidente também, com o relator, deputado João Coser. Deputado João, com o relator, deputado Madureira. Com o relator, 3 votos sim ou não, aprovado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão. Não havendo que discutir em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 4, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 838/2025, deputado Marcos Madureira, que acrescenta item o anexo único da Lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Rurais de Santo Amaro, sediado no município de Muniz Freire, publicado no edital do dia 26 de 11 de 2025. Convoca a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Item 4, discussão única regime de urgência, projeto de lei 838/2025, deputado Madureira, que declara utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Rurais de Santo Amaro, sediada no município de Muniz Freire. Estou avocando pela autoria, dando parecer pela constitucionalidade e legalidade. Coloca a matéria em discussão. Não tendo querido discutir em votação, deputado Dari. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, 7 votos sim ou não, devolvo ao presidente pela aprovação e constitucionalidade. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, a Secretaria para a prestação dos autógrafos. Item 5, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 656/2025, deputado Vandinho Leite, que declara de utilidade pública a Associação Ágape de Assistência Social, publicado no edital do dia 24 de 9 de 2025. Eu convoco a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho, Vossa Excelência com a palavra. Item 5, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 656/2025, de autoria do deputado Vandinho, declara utilidade pública a Associação Ágape de Assistência Social. Estou avocando pela autoria, dando parecer pela constitucionalidade da matéria, coloca em discussão. Não tenho que discutir em votação, deputado Dari. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Alain. Deputado João. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, 7 votos sim ou não, devolvo ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Consulta o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário.
Não havendo pedido de recurso, a Secretaria para a estação dos autógrafos. Item 6, discussão única regime de urgência do projeto de lei 745/2025, deputado Vandinho Leite, que acrescenta item, o anexo único da lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação Cultural Amigos da Música, ASCAM, localizada no município de São Gabriel da Palha, publicado no edital do dia 29 de 10 de 2025. Convoca a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo o item 6 da pauta, projeto de lei 745/2025, de autoria do deputado Vandinho Leite, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Amigos da Música, localizada no município de São Gabriel da Palha. Estou avocando para a relatoria, dando parecer pela constitucionalidade da legalidade, colocando a matéria em discussão. Não ter que discutir a matéria em votação, deputado Dari. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Capitão. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator. 7 votos sim, não aprovado, presidente. Devolva a matéria. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Consulta o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, a Secretaria para a estação dos autógrafos. O último projeto aqui, o item 7, discussão em regime de urgência, projeto de lei 746/2005, deputado Vandinho Leite, que acrescenta item o anexo único da lei 10.976, de 14 de novembro de 2019, declarando de utilidade pública o grupo Moama Esportiva e Atlética, localizado no município de João Neiva, publicado no edital do dia 29 de 10 de 2025. Convoca a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, item 7, projeto de lei 746/2025, deputado Vandinho Leite, que acrescenta item o anexo único da lei 10.976, declarando de utilidade pública o grupo Moama Esportiva e Atlética, localizado no município de João Neiva. Estou avocando matéria para a relatoria, dando parecer pela constitucionalidade da legalidade, colocando a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloco em votação o deputado Dari com o relator, deputado Capitão Assunção com o relator, deputado Fábio com o relator, deputado João Coser com o relator, deputado Polese com o relator, deputado Alain Ferreira com o relator. 7 votos sim, não aprovado, presidente. Devolva a matéria. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, a Secretaria para a estação dos autógrafos. Com a palavra, o autor do projeto, deputado Vandinho Leite. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer ao presidente Marcelo Santos, que pautou esses 3 projetos de utilidade pública de minha autoria. Agradecer a todos os pares que votaram favorável. As 3 instituições, uma do município da Serra, que é a utilidade, que é a Associação Ágape de Assistência Social, uma do município de São Gabriel da Palha, que é a Associação Cultural Amigos da Música, a ASCAM, e também uma entidade de João Neiva, que é o Grupo Moama Esportiva e Atlética. São 3 entidades que eu já conheço há bastante tempo o trabalho relevante nos territórios em que elas atuam, de cidades. Claro, eu sou da cidade da Serra, acompanho muito a entidade que é presidida pelo pastor Júnior Santos, mas também os municípios de João Neiva e São Gabriel da Palha. Inclusive eu estava nesse momento com o prefeito Tiago Rocha. São municípios que eu tenho atuado bastante e, obviamente, são 2 entidades que a gente vai estar no dia a dia ajudando a viabilizar recursos para prestar serviços sociais nas comunidades, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vandinho Leite. Antes de passar, faz as comunicações pela ordem, deputado Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, ultimamente tem acontecido muitas agressões a motoboys porque eles não querem subir para entregar as encomendas. Recentemente foi no Pará, no Rio de Janeiro. Assim sendo, nós apresentamos um projeto de lei que o motoboy não é obrigado a subir no apartamento, para manter até a segurança, porque um motoboy pode ser assaltado, tomado a moto, a pessoa se passar como motoboy, e sem falar nas agressões, salvo
casos de pessoas, né, deficientes, pessoas idosas que não têm mobilidade. Então esse projeto de lei está sendo apresentado nessa casa. Eu pediria até ao deputado Marcelo Santos, as comissões, que desse mais agilidade, porque quase todo dia um motoboy é agredido em nosso estado, e é um projeto que vai proteger. A gente sabe que são pessoas que trabalham, e quanto mais eles entregam, eles ganham, porque às vezes para subir num apartamento, elevador demora e tudo. Então vamos ajudar essa categoria que cresce muito, vamos ajudar os nossos motoboys, proteger a segurança deles e a segurança dos condôminos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, só fazer uma fala rápida, presidente. Tendo em vista que o distrito de Vargem Alegre, no município de Barra de São Francisco, foi agraciado com um importante passo para a inclusão digital e desenvolvimento local, com a instalação de uma torre de telefonia celular que foi concluída pela empresa TIM, com autorização da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Um grande desejo e sonho daquela comunidade trabalhadora do município de Barra de São Francisco, que agora vai poder ter acesso à telefonia móvel, telefonia celular, para poder desenvolver suas atividades profissionais, para poder se comunicar com seus parentes, né, com seus amigos, para poder ter acesso à internet. Então fica aqui o registro dessa importante instalação da antena de telefonia móvel e celular no distrito de Vargem Alegre, município de Barra de São Francisco. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Calegari. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde a todos os servidores desta casa, sem os quais nosso trabalho seria impossível. Aqueles que nos assistem nas galerias e nos assistem pela TV Alice. O que me traz aqui é um comentário que eu vou falar sobre uma decisão judicial que, para mim, é complicado entrar no mérito, porque envolve também um colega de Assembleia. Todos estão acompanhando o julgamento do deputado federal Gilvanda Federal, que já tem alguns votos, inclusive contrários, e que pode perder a elegibilidade por conta do crime de violência de gênero. E eu quero aqui falar, caro deputado Assunção, caro deputado Polese, eu não vou entrar no mérito do que aconteceu, da briga, das disputas que houveram entre o deputado Gilvan, então vereador, e a então vereadora Camila Valadão, hoje nossa colega de Assembleia, porque eu tenho o maior respeito, e ela sabe disso, apesar de discordarmos politicamente em várias questões, mas sempre procurei o respeito e o diálogo. Mas o que me incomoda nessa condenação, nessa possível condenação, que eu espero que não se concretize, e da eventual ineligibilidade de Gilvanda Federal? Estamos falando de um parlamentar, caro deputado Danilo Baense, perder os seus direitos políticos por 8 anos por um crime dentro de uma lei que para mim é uma lei misândrica, é uma lei da qual eu discordo, porque fere apenas um lado, só vê a violência como algo que você possa dirigir a um sexo, e eu quero chamar mais aqui. Eu quero dizer, será que Gilvan estaria sofrendo esse risco de ineligibilidade se ele não fosse um parlamentar do PL, da direita, caro deputado Coronel Wellington? Vamos repisar casos. Deputado Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, esbofeteou o deputado federal Messias Donato do Espírito Santo. Esbofeteou. Deu um tapa na cara. Está aí, no pleno gozo dos seus direitos políticos. Deputado federal Jean Willis,
do PSOL cuspiu no então deputado Jair Bolsonaro. Cuspiu. Deputado federal do PSOL, Glauber Braga, espancou um cidadão, um contribuinte, na porta da Câmara Federal. Deu um chute no traseiro de um cidadão que paga o salário dele. Está aí, ninguém está falando de inelegibilidade. Deputado Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, teve um fight em plena rua, usando suas supostas artes marciais para agredir um cidadão manobrista, que ganha menos de R$2.000. Não se fala em cassação nem inelegibilidade. Agora o deputado federal Gilvan, que disse talvez palavras que podem ser consideradas duras, e eu não quero entrar no mérito disso, pode sofrer punição sim, cível, até penal se for o caso. Agora, perda de direitos políticos. E não adianta vocês parlamentares, nós políticos, ficarmos hoje em silêncio, porque não é com nós, não. É um deputado federal lá, que talvez eu não simpatize muito, você pode dizer. Amanhã ou depois pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Digo e repito, vivemos num país com legislação cada vez mais misândrica, de ódio aos homens. Deputado Danilo Baense, eu estava vendo o jornal ontem. 2 homens foram assassinados ontem. 2 homens. Por mulheres. Um foi inclusive esfaqueado pela companheira. A mulher se apresentou à polícia e foi posta em liberdade. Um homem hoje que for à polícia reclamar de violência, que a patroa dele, que a esposa dele o agrediu, o bateu, será motivo de chacota. Essa é que é a verdade. Fala-se muito dos feminicídios e são horríveis. Cada mulher que morre é uma chaga aberta nesse país. Mas são assassinados uma quantidade muito maior de homens. E não se fala nada. Homens têm expectativa de vida 7 anos menor do que as das mulheres no Brasil. É 3 vezes maior a chance de um homem cometer suicídio em nosso país. E toda legislação, toda jurisprudência é sempre para condenar os homens. Temos que rever isso. As mulheres precisam de proteção, assim como os homens. Só que cuidado, deputados, cuidado. Porque eu tenho certeza que se fosse uma mulher agredida aqui, que nós estivéssemos fazendo discursos, teríamos apartes, teríamos apoios e aplausos. Mas como hoje o popular, o chamativo, é apenas defender um lado, a maioria de nós se cala. Voltando a essa questão do deputado federal Gilvan, quero acreditar que o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo não vai seguir essa linha. E que nosso deputado não perderá os seus direitos políticos. Porque considero, volto a dizer, um absurdo a sua condenação por crime de violência de gênero. Eu fui pesquisar o crime de violência de gênero e está lá, deputado Danilo Baense: impedir a mulher, no caso, de exercer os seus direitos políticos, entre outras coisas. Cara, a deputada Camila Valadão, respeitosamente, o embate político que ela teve com o deputado federal Gilvan foi intenso, foi duro, mas de forma alguma tolheu os direitos políticos da deputada Camila. Basta ver a votação que ela teve em 2018, em que ela teve 16 mil e poucos votos, e a última, em que ela teve 55 mil, se eu não me engano, votos. Foi a mulher mais votada da história do Espírito Santo. Então eu me pergunto, o embate político com o Gilvan da Federal foi negativo ou foi positivo para a carreira de Camila?
foi obviamente positivo, tanto para ela quanto para ele, diga-se de passagem. Ele também teve uma votação de 80 e tantos mil votos. No que Gilvan tolheu os direitos políticos de Camila? Se ele a ofendeu, que responda na justiça civil. Não entro no mérito. Mas caçar 8 anos de direitos políticos de um parlamentar que teve quase 90 mil votos, única e exclusivamente pela coloração partidária e pela ideologia que ele defende, e por ser homem, essa é que é a verdade. Isso é uma impiedade, isso é uma injustiça, é uma covardia com milhões de eleitores do Espírito Santo. Deus abençoe o nosso Estado, Deus abençoe o nosso querido Brasil. Muito obrigado, deputado Calegari. Parabéns pelo seu posicionamento. Lamentavelmente, são 2 pesos e 2 medidas. Mas quando Vossa Excelência falou dos crimes dolosos contra a vida, ainda é uma questão de costumes aqui do nosso querido país. Vossa Excelência vê que o crime doloso contra a vida, as penas são brandas, elas começam lá embaixo, com 6 anos dolosos, começam lá embaixo. Mas quando você fala um crime contra o patrimônio, extorsão mediante sequestro, com resultado morte, a pena mínima é 24 anos, já começa com 24 anos. Então é muito lamentável que essa legislação tenha sido feita dessa maneira, valorizando o patrimônio e não a vida, que é o bem mais precioso. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Presidente, deputados, servidores, público que nos acompanha, eu quero iniciar a fala parabenizando uma conquista extremamente relevante de um aracruzense, de uma família amiga, querida de Guaraná, o Otávio Gomes, que foi campeão sul-americano de jiu-jitsu. Eu quero aqui estender o abraço a toda a família, toda a comunidade de Guaraná, parabenizando o Otávio por essa conquista que nos alegra e nos emociona. Presidente, 2 outras coisas. Primeiro eu quero trazer aqui, preste atenção nisso. Delegação de Marcha das Mulheres Negras é alojada em estábulo na Granja do Torto, em Brasília. O que aconteceu? Houve aí pela Turma do Amor a 2ª Marcha das Mulheres Negras, que custou quase 2 milhões de reais aos cofres públicos do Ministério da Igualdade Racial. E aí veio uma turma de feminista lá de Santa Catarina, animada para militar em Brasília, e chegou lá, eles achando que iam ter o mesmo privilégio da esbanja, de ficar em iate de luxo, de ficar em hotel de luxo aos cofres públicos, mas o PT, a turma aí do governo, preparou um spa para eles, preparou um estábulo para que essas mulheres pudessem ficar, ou seja, ficar em baia de cavalo. E aí, se fosse alguém da direita, os direitos humanos iam estar em polvorosa, rasgando as calcinhas de norte a sul do país. Então quero fazer uma pergunta aqui às colegas que defendem os direitos humanos, que são bravas quando há uma indignação seletiva de acordo com a sua ideologia. Eu não vi nenhum comentário nesta casa dos direitos humanos sobre as mulheres negras que foram de Santa Catarina para Brasília e ficaram alojadas em baias de cavalo. Eu já ouvi dizer que tem algumas sátiras que dizem que esse pessoal da esquerda, boa parte, gosta de comer até capim, mas eu não sabia que o PT ia levar isso a bom termo e colocar o pessoal em baia. Esse é um absurdo enorme e eu gostaria de ver aqui os militantes dos direitos humanos fazendo a repreensão que o caso merece. Presidente, mais uma coisa aqui que eu quero trazer, e essa notícia de fato foi veiculada no dia de ontem. Todos sabem que eu sou de Aracruz, que no início do nosso mandato aqui a pauta principal foi a questão da segurança das escolas em decorrência do ataque, do trágico ataque que houve
nas 2 escolas do Coqueiral de Aracruz, onde um terrorista, um marginal, um delinquente de 16 anos de idade matou 3 professoras, uma aluna, Selena, e feriu outros 12 professores e alunos. E esse marginal, depois de 3 anos, ele ganhou a liberdade e protegido pela justiça. Essa é a legislação no Brasil. E aí a pergunta que eu tenho para o povo: o que esse marginal merecia como pena? Será que de fato 3 anos está em liberdade, não ter nenhum registro no seu histórico, seguir sua vida aí protegido pela justiça? Cadê o Congresso Nacional? Cadê aqueles que podem mudar esse quadro? Nós precisamos, não de discurso eleitoral, mas nós precisamos do endurecimento de penas contra todo e qualquer tipo de criminoso nesse país. É uma aberração, é uma injustiça o caso de um terrorista, depois de apenas 3 anos ser posto em liberdade e ainda assim protegido pela justiça. Eu quero me solidarizar com as famílias das vítimas fatais, me solidarizar com as pessoas que foram feridas e que tiveram as suas vidas abaladas para sempre por conta de uma falha de segurança do Estado, cobrando que medidas mais duras sejam tomadas e reiterando as cobranças para que nós tenhamos segurança armados em todas as escolas capixabas, os professores, os profissionais de educação, os alunos, os pais de alunos não têm paz com o marginal desse à solta e com o crime no nível que nós encontramos no nosso país e no nosso estado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputado João Coser. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, presidente Danilo, eu nem vou falar bem do meu amado presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje, o maior presidente do Brasil, com 3 mandatos, daqui a pouco 4 mandatos, e vai dando inveja em muita gente incompetente, despreparada, que tiveram oportunidade, jogaram a oportunidade fora, agora estão, infelizmente, no chilindró, coronel, porque não fizeram o dever de casa direito, estão pagando pelos golpes, pela tentativa de golpe. Mas eu vim aqui para falar de outra coisa, então vou começar do zero. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje de manhã nós estivemos na Secretaria de Agricultura com o secretário Enio Bergoli, conversando, eu, o deputado Adilson Espíndola, que é o presidente da comissão, a deputada Raquel Lessa, conversando sobre uma coisa importante. O Estado do Espírito Santo, através de um acordo feito entre a ArcelorMittal, o governo do Estado do Espírito Santo, criou há tempos atrás 5 centros de distribuição do Revsol. Um produto importante que é subproduto da fabricação de aço. E ele está sendo utilizado nas estradas do campo. É uma coisa muito importante, tem características semelhantes aos do concreto, proporciona melhores condições de tráfego, maior durabilidade para as estradas rurais e vicinais. Portanto, o Revsol é um produto disputado pelas prefeituras do Estado do Espírito Santo. É um presente porque ele vem em boa hora. Nós sabemos que o nosso Estado é constituído de pequenas propriedades, agricultura familiar. E é fundamental que nós tenhamos boas estradas para o escoamento do produto, os alunos para as escolas, para manter o homem do campo. Isso é muito importante. Numa parceria inédita entre o governo do Estado e a Arcelor, esse produto tem sido usado para revestimentos primários em vias rurais e vicinais, com o programa Caminhos do Campo. É um programa que já passa pela sua 5ª edição, vai melhorando. Então nós temos 5 centros de distribuição. Sai da Arcelor e vai para esse centro, e lá as prefeituras vão apanhando, porque o frete é bastante caro. A primeira etapa é feita pela companhia e a partir daí os municípios vão criando as condições de buscar. A parceria começou em 2020, onde o produto foi aplicado, houve melhorias significativas
naturalmente, das pistas. O que é que nós fomos lá fazer? Nós fomos lá solicitar ao governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, que nos permitisse abrir novos, pelo menos mais 5 centros de distribuições, porque algumas cidades estão ficando muito longe dos centros. Pegar o caso de Marilândia, para você chegar em Barra de São Francisco, Ecoporanga, principalmente Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, fica muito longe. Então a ideia é um centro na região noroeste, mais próximo, também na região serrana, sul, Caparaó, um centro em outras regiões, redistribuir os centros que existem hoje. São 5. A proposta da Comissão de Agricultura é que se virem 10 centros de distribuição. O secretário acolheu a nossa proposição, vai conversar com o governador do estado e vai conversar naturalmente com a empresa. Se tivermos produto, nós vamos intensificar a distribuição nessas áreas poucas atingidas até agora, para que a gente tenha um atendimento mais uniforme em todo o estado de Espírito Santo, reduzindo naturalmente onde você recebe em quantidade maior hoje, mas permitindo que todos tenham acesso a esse produto. Estou aqui falando em nome das comunidades rurais, das cidades, todos merecem o mesmo tratamento, e o estado do Espírito Santo vai fazer, assumido pelo secretário Enio Bergoli, uma nova distribuição desses centros, é muito importante para nós. Portanto, impulsionar o agronegócio, impulsionar o turismo rural, impulsionar a qualidade de vida no campo. Nós queremos, assim, agradecer o secretário Enio Bergoli, agradecer o governador do estado e agradecer a empresa Celor também. Nos anos tinha reserva de produto, foi uma oferta muito maior, esse ano a oferta foi um pouco menor, porque depende também da produção do aço. O ano que vem tem uma expectativa de crescimento de pelo menos 25%, portanto teremos mais produto Revsol e com certeza vamos conseguir atender mais comunidades do estado do Espírito Santo. Como agricultor, como homem que representa também aqueles que moram na roça, eu tenho certeza, eu posso afirmar aqui que a ampliação do centro de distribuição significa mais desenvolvimento rural, mais prestígio e atenção e valorização à agricultura familiar e mais condições de vida para aquele homem que trabalha no campo, que precisa circular todos os dias. Fica aqui nossa gratidão ao governo do estado e a Vossa Excelência pelo tempo concedido à minha fala. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Coser. Com a palavra do deputado Coronel Wellington. Hoje à noite teremos aqui uma importante sessão solene para entrega da comenda Domingos Martins. Hoje, a partir das 19 horas, a maior comenda que será concedida por essa Casa de Leis. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, servidores da Assembleia, venho aqui tratar de um tema social urgente, que envolve aproximadamente 1.500 trabalhadores do sistema prisional capixaba, os antigos inspetores penitenciários contratados em designação temporária no estado. Hoje são chamados de monitores de ressocialização prisional. Eles lutam desde 2023, quando essa casa iniciou um debate sobre o APEC dos equivalentes, todos se lembram, que foi interrompido sem solução e arquivado. Em 8 de dezembro de 2023, entrou em vigor a LC 1059, 2023, que regulamentou a Polícia Penal e transformou todos os cargos de inspetor penitenciário em Polícia Penal. Exatamente os 3.654 previstos na lei. O número que sempre correspondeu à soma dos efetivos e todos os temporários que à época existiam. A lei não diferenciou um dos outros. Essa distinção só surgiu depois, em 2024, com a portaria 2R 2024, que criou a figura do monitor para excluir quem já estava incluído na lei anterior. Isso não é apenas um equívoco administrativo, mas é uma injustiça histórica e uma violação à segurança jurídica. O Estado não desligou esses trabalhadores antes da transformação, não abriu concursos suficientes e continuou utilizando a sua força de trabalho para manter o sistema funcionando. Só depois ele editou a portaria que os retirou da condição legalmente conferida anteriormente por lei do próprio Estado. Como explicar isso às famílias que dedicaram 10, 20 ou quase 30 anos no sistema e simplesmente eram descartadas como uma coisa que não servia mais?
como ignorar o impacto social, psicológico e financeiro dessas dispensas, como desconsiderar o risco real de retaliação dos presos que no dia a dia, nas suas diversas situações em que o cidadão vive, eles se encontram. Inclusive, os presos que já se submeteram, já se envolveram em diversos registros de boletim de ocorrência. Se a intenção fosse excluí-los, isso teria ocorrido antes da transformação, mas não ocorreu porque o Estado precisava deles. Por isso peço a essa casa sensibilidade e senso de justiça. Este não é um problema administrativo, mas humano, social e institucional que nós estamos vivendo. É inconcebível nós tratarmos hoje um assunto que deveria ter sido solucionado e não foi a época, simplesmente ninguém fala nada aqui. Então precisamos retornar e retomar essa discussão legislativa e construir uma solução constitucional, segura e digna para esses trabalhadores que agora estão sendo descartados. Então não podemos permitir que quem sustentou o sistema prisional seja abandonado pelo próprio Estado. E é hora dessa casa agir, e se nós não nos manifestarmos, nós vamos estar colaborando com a grande injustiça que está sendo feita com todos esses, hoje, monitores de ressocialização prisional, antigos policiais penais, que nós sabemos dos relevantes serviços prestados por eles à sociedade capixaba, em que nós temos hoje no sistema prisional o dobro de presos que a capacidade do Estado tem para manter em os locais designados, nas penitenciárias, e eles fazem um trabalho que hoje não tem ninguém que substitui eles, tanto em quantidade quanto em qualidade para fazer. Haja vista que, recentemente, nós estamos vendo nos noticiários diversas iniciativas e alguns presos fugindo das penitenciárias de diversas formas. Então nós vamos ver o quadro cada vez ficando pior e nós aqui não podemos deixar de nos manifestarmos e também defender essa classe importante de homens, mulheres, famílias que estão dando o máximo de si para defender o Estado do Espírito Santo, a segurança pública, porque a Polícia Penal hoje faz parte de todo o complexo dos operadores de segurança pública. Esperamos que essa Casa de Leis, o Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Justiça, realmente faça por onde estará acolhendo e não abandonando esses profissionais que tanto contribuíram com a sociedade capixaba. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra o deputado Lucas Polezi. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. E hoje não tem outro assunto para falar que não seja a libertação do assassino de Aracruz, o terrorista que invadiu uma escola em Coqueiral de Aracruz e assassinou 4 pessoas e deixou outras 12 feridas. E a gente teve que se deparar ontem com a notícia de que ele foi solto para recomeçar sua vida em sociedade. Afinal, merece demais, né? Enfim, aí quando a gente se depara com comentários cada vez mais frequentes nas redes sociais, como no tempo da Lecoque no Espírito Santo essas coisas não aconteceriam. Aí a gente vai taxar ainda a sociedade de bárbara, as pessoas de animais. Mas não, são as instituições que empurram a sociedade cada vez mais para a barbárie, quando não apresentam uma resposta, quando não apresentam uma solução, e fazem as pessoas cada vez mais buscarem justiçamento, quererem alguma resposta real, porque ninguém aguenta mais ficar entalado com tanta injustiça. Eu vou te falar, se eu fosse Jesus amado, esses pais, cara, qual o sentimento no coração desses pais, dessas crianças que foram ceifadas da terra por um marginal, por um monstro? Meu Deus do céu, aí se eles
Se eles buscarem justiça, uma justiça real mesmo, se eles forem atrás de fazer uma justiça real, aí eles vão ser os condenados, eles vão ser os monstros, os criminosos. Eu vou te falar, se eu fosse de um tribunal do júri, de um pai que buscasse justiça mesmo, por um caso que não teve, como esse de Aracruz, eu já começava o julgamento já dando a inocência, não queria nem saber da narrativa que ia ser apresentada. É inocente de qualquer jeito, jamais estaria contra um pai desses. Porque se esse jovem fosse julgado no pior tribunal de todos, do PCC, a resposta seria diferente. Então, como eu falei ontem, quando as leis estatais são menos capazes de apresentar uma resposta que traga justiça do que o tribunal do crime, a gente precisa parar e se perguntar: aonde a gente errou como sociedade? Que nação miserável é essa que a gente construiu? E vou te falar, um erro generalizado de todas as instituições. Todas as instituições empurram a sociedade para a barbárie. O Congresso, quando é incapaz de apresentar uma resposta, uma reforma penal, uma reforma do Código Penal, que aumente a sensação de justiça na sociedade, e o Judiciário também. Não adianta falar que ele é de menor, a nossa lei garante que o menor de idade não possa ficar mais do que 3 anos preso. Mas o Champinha lá em São Paulo está preso até hoje, com a mesma lei. O judiciário lá teve a competência de apresentar um laudo técnico de loucura, de insanidade lá para aquele vagabundo e manter ele no manicômio até hoje. Por que que o daqui do Espírito Santo faz uma desgraça memorável que o Estado é incapaz de esquecer? E ele vai sair com 3 anos, cara? Que sociedade é essa? Que país é esse que a gente está construindo? Meu Deus do céu! Enfim, eu entendo a sensação de revolta da população, eu entendo a população quando perde a cabeça e vai atrás de fazer justiça com as próprias mãos, porque ninguém aguenta mais ser refém no próprio país, ser presidiário dentro da própria casa, ter que botar grade não na cadeia, mas grade na sua janela. Ninguém aguenta mais ser refém da facção na sua comunidade, no seu bairro. Ninguém aguenta mais sofrer êxodo urbano, como acontece em tantos estados do Brasil, onde facções expulsam comunidades inteiras, bairros inteiros, ruas inteiras, fantasmas. Esse não é o país que a gente quer, não é possível isso. Enfim, a minha solidariedade a todos os cidadãos de Aracruz e principalmente a todas essas famílias que, principalmente agora, permanecem com uma chaga, com uma ferida incapaz de cicatrizar, porque se cicatrizar uma ferida dessa magnitude com justiça já é difícil, porque nem mesmo a justiça traz vida nenhuma de volta. Imagina sem justiça, com a sensação eterna de impunidade de um monstro dessa magnitude. E enquanto isso, quem segue preso, claro, Jair Messias Bolsonaro, o risco para a sociedade brasileira, o verdadeiro monstro, segundo as nossas instituições, que pararam de buscar por justiça, que pararam de enfrentar os verdadeiros criminosos, para agora trabalharem exclusivamente em prol de ativismo político, de perseguição a opositores. Esse não é o país que eu quero. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Lucas Polésio. Com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, com a palavra, deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, público que nos acompanha pela TV Alice, servidores, público que nos acompanha da galeria. Senhor presidente, hoje o que me traz a essa tribuna, hoje eu gostaria de dar os parabéns ao jornal Tempo Novo da nossa cidade da Serra e a toda a sua equipe pela conquista de ontem. O Jornal da Nossa Serra foi eleito o melhor site de notícias do Espírito Santo no Brasil, Publixer Awards, uma premiação nacional realizada pela Associação Nacional dos Publixer do Brasil. Como destacaram os premiados, são 42 anos de história, muito trabalho sério, credibilidade, compromisso com informações de qualidade. Esse prêmio é o reconhecimento merecido de tudo isso.
Tenho orgulho de ver o veículo capixaba, nascido na Serra, sendo destaque em nível nacional. Parabéns a Essi Scardini, o nosso grande amigo Gererel, fundador do jornal Tempo Novo, e ao seu filho Yuri Scardini, que hoje conduz com maestria esse legado. E a todos os jornalistas, repórteres, fotógrafos, diagramadores e colaboradores que fazem do Tempo Novo ser referência no Espírito Santo. A eles fica aqui as nossas congratulações e parabéns. Quero também, senhor presidente, aproveitar esse momento para fazer 2 convites muito importantes, que envolvem diretamente o trabalho com as nossas comunidades e com o desenvolvimento do Espírito Santo. O primeiro deles é para esta quinta-feira, dia 4, às 19 horas, quando realizaremos aqui na Assembleia Legislativa a sessão solene em comemoração ao Dia do Agronegócio, proposta por nosso mandato. Será uma noite de reconhecimento aos produtores rurais, às cooperativas, às associações e a todos que fazem do agro capixaba um dos maiores orgulhos do nosso Estado. Quero convidar os parlamentares, servidores, produtores e lideranças a estarem conosco neste momento de homenagem e valorização do setor que sustenta, gera emprego e alimenta o Brasil. Já no sábado, dia 6, a Serra vai receber uma grande mobilização, que é a Ação pela Cidadania, que será realizada pelo Governo do Estado por meio da Casa Civil, com o apoio da Prefeitura da Serra. A ação será das 8 da manhã às 5 da tarde, ao lado do Parque da Cidade, em Laranjeiras. É uma oportunidade gigantesca para as famílias da nossa cidade. Serão mais de 100 serviços gratuitos. Emissão de RG, CPF, CadÚnico, serviços do Detran, vacinação, consultas, exames, orientação jurídica, assistência ao trabalhador, atividades para crianças, corte de cabelo e muito mais. Tudo concentrado em um único local, num mutirão que realmente faz a diferença para quem precisa resolver pendências ou buscar atendimento básico. Quero convidar a população serrana e quem nos acompanha aqui no plenário, nas galerias, para participar e divulgar essas ações. Compartilhe com as comunidades, com os grupos de bairro, com as lideranças do nosso município. Quanto mais gente souber, mais pessoas serão atendidas. Quero aqui parabenizar ao nosso governador Renato Casagrande, ao nosso vice-governador Ricardo Ferraço. Quero parabenizar a Prefeitura da Serra e também parabenizar ao nosso chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, pela essa brilhante iniciativa. Conto com todos vocês e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra, o deputado Alexandre Chambim. Não respondendo, com a palavra, o deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, o deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra, a deputada Camila Valadão. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero, antes de falar de alguns temas, fazer um registro muito importante aqui dessa tribuna, que é o voto de congratulação para um talento linharense que brilhou no tatame internacional. Eu estou falando do atleta Eric Melo, de apenas 15 anos, do município de Linhares, integrante do programa Voe Atleta da Secretaria de Estado de Esporte, pela conquista de 6 medalhas durante o Campeonato Brasileiro, e aí garantiu a vaga dele para o Campeonato Brasileiro. A gente está falando, gente, aqui, e por isso esse registro é importante, de um jovem talento capixaba que vem dedicando a sua vida, a sua juventude, construindo uma trajetória no esporte, impulsionando o protagonismo de jovens e sendo um exemplo e motivo de muito orgulho para nós, e por isso a entrega dessa moção e desse voto de congratulação em nome do Poder Legislativo Estadual. Em breve a gente vai entregar para o Eric, que já está aqui, e dizer
para ele que a gente está cheio de orgulho entregando esse reconhecimento. Daqui a pouquinho a gente entrega em mãos. Mas quero comentar ainda a respeito da indicação número 1669, que foi aprovada pelos deputados e deputadas, e eu agradeço a aprovação da nossa indicação. A nossa indicação cobra a prorrogação dos contratos da equipe multiprofissional de assistentes sociais e psicólogos do APOI, equipe essa que atua na Secretaria de Estado da Educação, dando suporte para as nossas escolas, atuando diretamente com toda a comunidade escolar. E esses profissionais, de acordo com o que a gente vem acompanhando, provavelmente serão terceirizados. E por que eu falo provavelmente? Porque estamos em luta para que essa terceirização não aconteça. Estamos em mobilização para que os contratos sejam prorrogados e o governo do estado promova o concurso público para assistentes sociais e psicólogos. Inclusive, os senhores e senhoras deputados receberam um manifesto, uma carta desses profissionais que estão em mobilização, cobrando a realização do concurso e a não terceirização de assistentes sociais e psicólogos. É importante ressaltar aqui o papel importante que essas equipes cumprem nas políticas públicas. Entre os papéis, o apoio psicossocial a crianças e adolescentes, o acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade na relação com as escolas, a efetivação dos direitos socioassistenciais, sobretudo o acesso e permanência na educação básica e a articulação com a rede de políticas públicas. Então, a gente está falando de um trabalho essencial, realizado de forma multiprofissional, multidisciplinar, que promovem a inclusão, a cidadania, o bem-estar, a permanência e a proteção social nos territórios. Então, o que a gente constata é que a ausência desses profissionais fragiliza as redes de proteção, amplia as desigualdades e que o processo de terceirização precariza esse serviço ofertado. Então, a nossa defesa, mais uma vez, é pela não terceirização de assistentes sociais e psicólogos da educação capixaba e a realização de concurso público pelo Estado. Então, a nossa indicação ela é mais um instrumento de pressão e visibilidade acerca desse tema. Bom, nos últimos minutos ali que me resta, eu quero retomar um tema que foi abordado aqui pelo deputado Calegari e dizer que hoje é um dia, na verdade ontem, um dia histórico para a democracia brasileira. A violência política de gênero, ela enfraquece a democracia. O deputado fez aqui algumas informações inverídicas. Eu quero dizer para ele que o que aconteceu na Câmara de Vitória com o vereador Gilvan não foram brigas, não foram disputas políticas. Divergências políticas eu tenho por vezes aqui no plenário com vários deputados. O que aconteceu na Câmara de Vitória, que está em discussão no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem nome. É violência política de gênero tipificado pela legislação brasileira. E a condenação do deputado vem tarde, porque foram 2 anos sendo ameaçada, sendo desqualificada, sendo interrompida, sendo xingada no exercício do meu trabalho, para a qual eu fui legitimamente eleita. O deputado insinuou aqui que o meu embate com o Gilvan foi positivo, me gerou votos. Quero dizer para o deputado que essa afirmação equivocada me desqualifica na condição de vítima de violência política de gênero. Eu já tinha uma história política antes do Gilvan e o que me deu voto foi exatamente a minha capacidade de não baixar a cabeça diante de um homem me mandando calar a boca. Ou ainda de não me deixar ser intimidada por um homem que subiu à tribuna para me ameaçar, para me desqualificar. Quero dizer ainda para o deputado que antes mesmo dos embates do Gilvan, eu fui a segunda mais votada vereadora da cidade de Vitória, resultado do meu projeto político, das minhas
proposições e da minha trajetória. Eu chego a esta casa como a mulher mais votada da história do Espírito Santo, não é por mérito de homem que veio me agredir, é pela minha capacidade de me fazer resistente diante da violência política, de não baixar a cabeça e não me silenciar. A condenação ao atual deputado federal, ela é necessária e justa, porque ela é um exemplo para o nosso país que imunidade parlamentar não é um manto protetor de violências. Imunidade parlamentar não pode servir para que mulheres sejam agredidas, assim como acontece infelizmente em todo o país, no parlamento. A democracia tem um débito conosco ao permitir homens como esse que seguem violentando mulheres. E fecho dizendo que há uma lei no nosso país, há 4 anos, uma lei que tipifica a violência política de gênero, que é a Lei 14.192 de 2021. Essa lei tem por objetivo prevenir, reprimir e combater a violência. E o deputado responde por essa lei. E eu sigo acreditando na justiça, que ele será condenado e pagará a partir de tudo aquilo que prevê a legislação brasileira. E por fim, fecho trazendo um dado. Entre 2021 e 2023, o Brasil teve apenas 2 sentenças de condenação pelo crime, nenhuma delas transitada e julgada. Uma em cada 4 representações entre 2021 e 2023 por violência política de gênero foi arquivada. A sentença do Espírito Santo será histórica no nosso país. E eu espero e sigo acreditando que o deputado seja condenado pelos crimes que cometeu, e não foram crimes de opinião, foram crimes conscientes na tentativa de interromper o meu mandato, de me silenciar ou ainda tentar me intimidar. O meu resultado eleitoral é resultado do meu trabalho político. Faço questão de seguir afirmando isso. E assim como ele tentou me intimidar, fecho dizendo que nunca aceitarei ser silenciada e intimidada. Aguardo o resultado da justiça e espero da próxima vez subir a esta tribuna comemorando a condenação contra esse deputado. Com a palavra a deputada Eline Lopes. Não respondendo, com a palavra a deputada Janete de Sá. Por isonomia, a deputada Janete Sá tem até 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Presidente dessa sessão, deputado Danilo Baense, deputados que nos assistem. Deputada Camila, mexeu com uma, mexeu com todas. Conte com o nosso apoio nessa luta, porque nós mulheres precisamos nos unir, nos organizar contra o machismo estrutural, que ainda mata e que ainda traz violência para muitas mulheres no nosso estado e no nosso país. Mexeu com uma, mexeu com todas, conte comigo. Eu gostaria de começar com um número que dói. São 315. Esse é o número de mulheres vítimas de feminicídio registradas no Espírito Santo desde 2017, e por trás de cada uma dessas vidas brutalmente interrompidas há uma tragédia silenciosa e múltipla: as crianças que ficam para trás. Começa com uma agressão verbal e depois vai para as vias de fato e acaba tirando a vida das mulheres. Perder uma mãe é uma dor indescritível. Perder uma mãe para a violência de gênero nas mãos de quem deveria protegê-la é uma ferida que marca a alma de uma criança para sempre. A partir de agora, o Brasil reconhece formalmente essa dívida social. Minha mensagem central hoje é: o Estado finalmente estende uma mão de apoio, garantindo o direito à pensão especial para os órfãos do feminicídio. Essa pensão, instituída pela Lei 14.717 e regulamentada pelo Decreto número 12.636, não é caridade, é justiça
e reparação social. Primeiramente, ela garante o básico, um salário mínimo mensal para dependentes menores de 18 anos, desde que a renda familiar per capita seja até 25% do salário mínimo. É um alívio financeiro crucial em um momento de desestruturação familiar completa. Em segundo lugar, a lei traça uma linha clara de proteção. O assassino, autor, coautor ou participante do crime está formalmente impedido de requerer ou administrar esse benefício. Esta é uma medida de segurança vital que protege o futuro da criança de um passado violento. E, por último, a lei é abrangente. Ela inclui filhos e dependentes de mulheres transgêneros vítimas do crime, bem como órfãos sob tutela do Estado. Isso reforça a definição de que feminicídio como um crime de ódio de gênero e a responsabilidade de amparar todos os atingidos. No Espírito Santo, os 31 casos tipificados somente esse ano de 2025 nos lembram que esta não é uma estatística distante, mas uma abrangência que bate à nossa porta. Aqui no Espírito Santo, como disse a ministra Márcia Lopes, o Estado tem a responsabilidade de assegurar a transferência de renda para essa criança, para que ela tenha, no mínimo, as suas necessidades garantidas. A aprovação dessa pensão é uma vitória civilizatória, mas também é o primeiro passo do direito que está valendo, mas a informação precisa chegar a todos que precisam acessar esse direito. Que as equipes socioassistenciais e o INSS sejam diligentes e sensíveis do processo de requerimento, que a burocracia não se torne um novo obstáculo para essas crianças. Se você conhece uma família que perdeu uma mãe para o feminicídio, informe-a sobre o CAD único e sobre a documentação necessária, o auto de prisão, denúncia e decisão judicial. Não deixemos que a falta de informação prive essas crianças do seu direito previsto agora em lei. Nós não podemos trazer essas mães de volta, mas temos o dever moral e legal de garantir que seus filhos tenham um futuro com dignidade, segurança e esperança. Que essa pensão seja um símbolo de que a sociedade está acordando para a tragédia do feminicídio e, mais importante, agindo para proteger os filhos mais vulneráveis de uma tragédia como essa. Muito obrigada e que Deus permaneça iluminando e protegendo nossas mulheres capixabas e brasileiras e que os homens ponham a mão na consciência e procurem saber conviver com as diferenças, com essa questão de gênero, que consigam viver de forma mais solidária, porque nós merecemos a vida e a vida com felicidade e abundância. Obrigada, deputado Danilo. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Parabéns pelo seu pronunciamento em defesa das mulheres do nosso querido Estado do Espírito Santo. Com a palavra o deputado Gandini, não respondendo. Com a palavra o deputado Bispo Alves, não respondendo. Com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli, não respondendo. Com a palavra o deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra o deputado Vandinho Leite, não respondendo. Com a palavra o deputado Toninho Demater, não respondendo. Com a palavra o deputado Bruno Rezende, também não respondendo. Eu quero agradecer a presença de todos os 26 deputados que estiveram presentes na sessão de hoje, agradecer aos servidores dessa casa e a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje às 19 horas, para entrega da comenda Domingos Martins, de título de cidadão Espírito Santense também, conforme requerimento da mesa diretora, aprovada à unanimidade em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Encerrada neste momento pelo deputado delegado Danilo Baiense, sessão plenária desta terça-feira, dia 2 de dezembro. Em sessão extraordinária, os deputados aprovaram matéria de autoria do presidente Marcelo Santos,
esta medida altera a legislação ambiental no Estado para que só seja exigido estudo de impacto ambiental, no caso específico de atividades de agricultura, pecuária e silvicultura, para aqueles casos em que haja desmatamento. Não havendo desmatamento, não seria mais exigido o RIMA, o relatório de impacto ambiental para estas atividades. Também aprovado projeto encaminhado pelo Executivo. Esta matéria permite que o Estado aliene imóvel de mais de 200 metros quadrados ocupados há vários anos por pessoas que desenvolvem atividades no bairro da Vila Rubim, aqui em Vitória. Esta alienação do imóvel, para que essas pessoas fiquem como proprietárias em caráter definitivo dessa área, foi preciso que haja indenização por parte dos ocupantes e também pagamento de laudêmio e outras taxas. Na fase do expediente, durante a sessão ordinária, os deputados aprovaram indicações do deputado Zé Preto, prevê a instituição de uma campanha estadual para conscientização sobre a importância da saúde mental e também a contratação de mais psicólogos pelo governo para atuarem nas unidades básicas de saúde. Eu convido você a continuar ligado na TV Alice, agora mais próximo de você, lembrando que tudo o que acontece na casa você acompanha também em nossas redes sociais e também em nosso portal da internet.